No episódio anterior, nós falamos sobre como liderar vai além de gerir. É cuidar, escutar e desenvolver. E quando a liderança promove um ambiente seguro e genuíno, o impacto é amplo no bem-estar, na confiança e na decisão de permanecer. Bom, a gente está no terceiro episódio dessa série especial, Daniele Banco, 37 anos de propósito, o que nos move. E hoje a gente vai conversar com pessoas que viveram uma experiência pouco comum e muito significativa. Elas saíram do DB, exploraram outros caminhos e escolheram voltar. E isso diz muito. Em um mercado que valoriza essa mudança constante, decidir retornar é uma escolha que carrega propósito e reconhecimento de valor. Então, o tema de hoje é o clima organizacional, um fator que muitas vezes pesa mais do que salário, do que cargo. A gente vai ouvir aqui relatos de quem, ao experimentar outros ambientes, percebeu que muito do que buscava numa empresa já existia aqui. E que, ao voltar, reencontrou nessa empresa algo essencial, hoje visto como indispensável para construir uma jornada profissional com sentido. Para essa conversa, a gente tem aqui Lenice Oliveira, Carolina Limberti e também Anne Caroline. Que bom ter vocês aqui, sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, para começar, eu acho que a gente precisa se situar no tempo aqui nessa conversa. Queria entender de vocês, se vocês puderem se apresentar, falando, olha, eu comecei aqui em tal data, estava com tal cargo, depois eu fiquei fora tanto tempo, aí eu voltei em tal cargo. Só para a gente se situar. Vamos lá. Quem começa? Bom, Carol. eu comecei aqui em 2016. Eu tinha acabado de ter filho, foi meu primeiro emprego depois que eu engravidei. Meu filho tinha 6 meses, né, quando eu vim para cá. E eu fiquei 5 anos como assistente comercial. E aí eu fiquei 1 ano fora e já fazem 3 anos, vão fazer 3 anos agora que eu voltei. Olha só, e voltou Como gerente de contas. Gerente de contas agora. Boa. Anne? Eu sou a Anne Caroline, eu entrei na área de precatórios entre final de 2018 e início de 2019. Fiquei até 2020, peguei ali a pandemia. E aí eu saí, fui conhecer outras empresas, trabalhar em outros lugares e voltei recentemente, tem aproximadamente 8 meses. E aí eu já estou em outro cargo, né? Eu voltei como assistente de liquidação e hoje sou analista de liquidação júnior. Olha que bacana. Lenice também tem. Lenice foi diferente um pouquinho, né, Lenice? Você voltou no mesmo cargo, não é? A minha história começou um pouco antes, eu vim para cá em 2010, como superintendente comercial. Na época, aqui na Daniele tinha uma única plataforma de negócios, nós tínhamos 4 gerentes na plataforma. Eu vim para a Daniele depois de uma jornada de 24 anos de banco. 24 anos de banco. Você passou em vários bancos, meu Deus. 2 bancos, 19 anos em um dos bancos e 5 anos no outro. Então, foi um tempo bastante extenso, e quando eu estive aqui, eu comentei com o Sr. Pio, olha, Sr. Pio, eu pretendo ficar aqui até aposentar. E a minha intenção era, de fato, terminar minha jornada aqui na Daniele Banco. Mas como eu tive que mudar, morei muito longe daqui, dava uns 60 quilômetros, essa distância dificultava um pouco, né? Uhum. E aí eu acabei decidindo por sair e tive a oportunidade de trabalhar em outras casas. A última eu fiquei quase 9 anos. Então, eu sou uma profissional que acaba ficando por muito tempo nos lugares onde eu passei. A decisão de voltar teve vários motivos, né? Mas o principal é por acreditar muito na marca, né? Eu acredito muito na marca. Que bacana. E aí, desde que você voltou para o mesmo cargo. Voltei para o mesmo cargo, com presente de assumir uma plataforma que já existia aqui na Daniele, com profissionais bastante importantes, com um peso muito grande no resultado da empresa. Olha só, tá vendo? Então, assim, agora que a gente já se situou no tempo aqui com essas mulheres incríveis, tem muita história para contar, eu vou dar sequência e começar algumas perguntas aqui, como essa, por exemplo. Porque, assim, cada uma aqui viveu uma experiência diferente, Sim. fora do DB, mas todas vocês resolveram voltar. E aí a pergunta que fica é, por que vocês saíram? O que aconteceu? E o que fez com que vocês voltassem e falassem, não, vou voltar para lá porque não dá, é lá mesmo. Lenice. Voltando, né? Vamos lá. Eu saí por distância, né? Acabei trazendo falando um pouco antes. Eu morava numa região muito afastada da Tequia, 60 quilômetros. Isso dificultava o ir e vir. Por mais que a nossa profissão, o comercial hoje, ele tem uma atividade muito voltada a visitas, a viagens, ainda a distância era uma situação pontual e foi por isso a minha decisão de saída. Uhum.
Eu passei por algumas casas, a última da qual eu fiquei 9 anos, e olhando sempre a Daniele com uma marca muito mais fortalecida, trazendo amigos que trabalharam ou que continuaram trabalhando ainda. A gente tem exemplos de pessoas que ficaram muito tempo. Me despertou, de fato, a vontade de retornar para casa. Eu E o acredito Serpil é referência, né? total. E eu acredito muito na marca. E foi esse um dos motivos que me fez decidir voltar. Eu voltei em janeiro do ano passado e pretendo ficar aqui até, de fato, sair do mercado. Olha só, já está decidida. Agora não sai mais, Estou né? decidida. Carol, Bom, eu saí, eu acredito que por um pouco de imaturidade. Foi o primeiro fundo que eu trabalhei, não conhecia nenhum outro, não tinha uma referência, apesar de eu ter trabalhado em banco também, não foi completamente diferente do que eu fazia aqui. E aí, quando eu saí, que eu vi como é que é lá fora, eu falei, meu Deus do céu, eu quero voltar, né? Assim, eu gostava muito do que eu fazia, das pessoas com quem eu trabalhava, então, assim, eu sentia muita falta, muita. Até o pessoal falava, meu Deus, porque eu falava muito do Daniele. Aí as pessoas falavam, meu Deus, por que você saiu de lá? Eu falei, eu não sei por que eu saí, não, eu só sei que eu quero voltar. E aí eu fiquei esse 1 ano fora, e sempre tive uma boa relação, né, com o Serpil e com o Daniele. E quando eu decidi que eu iria sair da outra empresa, eu mandei uma mensagem pro Serpil e falei, vou sair, quero voltar, né? Será que é possível? E aí ele, glória a Deus, falou, pode voltar. Pode voltar, porque senão eu teria ficado muito triste. Então, assim, foi mais, não teve um motivo, né? Assim, eu moro perto, foi mais, acredito que maturidade, querer conhecer novos ares. o que tudo bem, né? É legal a gente também Sim. experimentar outras coisas, até para poder, de repente, nesse caso, como aconteceu, Valorizar. né? Exatamente, foi o meu caso, valorizei completamente. Interessante. A idade delas permite, né? Fácil permite. Provocar Gratidão essas também. mudanças, É, sim. e voltei por gratidão também, porque quando eu procurei emprego logo depois que eu me tornei mãe, eu tinha muita insegurança, porque eu fui mãe nova. Então eu tinha muita insegurança. Ai, meu Deus, será que vão querer me contratar porque eu sou mãe nova? E aqui eu me senti totalmente acolhida. Meu, o fato de você ser mãe não muda nada, muito pelo contrário. Isso mostra que você vai trabalhar e que você vai fazer o seu melhor, e foi exatamente o que eu fiz. Então, quando eu saí daqui, e um dos motivos que eu quis muito voltar foi porque eu falei, cara, realmente lá eu sou mulher, mãe e profissional. Tipo, não só profissional. Eles conseguem me ver como um todo. Você acha que eles te enxergam não como, não parcialmente, mas de uma forma mais integral? Totalmente. Essa visão faz diferença para você. Totalmente. Anne, Bom, a minha saída foi um pouquinho diferente delas, né? Eu trabalhava numa área chamada precatórios, e esse projeto não continuou. E aí eu acabei saindo. E aí voltei agora há aproximadamente 8 meses. Os profissionais que trabalham comigo lembraram do meu nome quando precisou de uma outra colaboradora, né? Resolveu alçar novos voos, né? E aí surgiu essa vaga, e aí as pessoas dos quais eu já havia trabalhado na época do precatório, que foi o Antônio. Eu ia comentar, eu ia invadir a sala dela. O Antônio é um gerente que faz parte da minha equipe, eu sou da plataforma Veneza. O Antônio, que começou com ela em precatórios, se desafiou e propôs o Sr. Pio, olhando o talento dele, olhando que ele teria possibilidades de avançar. Em 3 anos, o Antônio virou gerente júnior, gerente pleno, gerente sênior. Hoje eu posso afirmar que ele é o gerente que tem um volume bastante expressivo de carteira e resultado dentro da empresa. Então, o Antônio acho que é um case, trazendo aqui uma empresa que, de fato, valoriza os colaboradores. Sim. Na época em que trabalhei com o Antônio, ele começou como negociador junto comigo, e aí ele foi crescendo, né? E aí houve... o produto não continuou, ele permaneceu e eu acabei saindo. Mas no período da pandemia, eu ajudei a plataforma do Wellington na área de cobrança, porque na pandemia estava tudo fechado, então nós trabalhávamos home office, né? E aí, como a minha área de precatórios precisava de que alguns estabelecimentos estivessem abertos para que nós pudéssemos dar continuidade às nossas atividades, então a gente estava tudo fechado, não tinha o que a gente fazer. Então, o Wellington me fez o convite de ajudar o pessoal na área de cobrança. Eu fiquei ali um período com eles, né? E aí eu tinha todo
um treinamento via WhatsApp, chamada de vídeo, eram os jeito. recursos que nós tínhamos, né? Todas nós E aí eu tínhamos ajudei o recursos. pessoal na cobrança, e depois retornamos, né, para o presencial. Mas aí logo acabou o produto e aí eu alcei novos voos. E aí, graças ao Antônio, que trabalhou comigo nessa época, e também a lembrança do Wellington, pelo meu profissionalismo, eles me trouxeram para essa nova oportunidade. E aí eu vim para ocupar uma outra vaga como assistente de liquidação. E aí, com aproximadamente 4 meses, eu fui promovida a analista de liquidação júnior. Gente, ela chegou faz 8 meses. Já Foi foi promovida. promovida. Vai seguir a história do Antônio. Eu já tô vendo. Mas é que o Daniele, eu tô me segurando para não chorar, mas eu tenho um certo amor pelo Daniele, assim, sabe? É uma casa que não te enxerga apenas como um número. Ele reconhece o seu valor como profissional e reconhece também o seu valor como ser humano. Aqui você não é só visto apenas como uma funcionária, não. Aqui você é visto como um funcionário, que você tem as suas metas para bater, mas também você, as pessoas te enxergam, que o RH, o próprio Sr. Pio, ele te enxerga como ser humano. Então, esse lado que um completa o outro foi o que me fez querer voltar. E eu me lembro que quando eu saí daqui chorando, porque eu não queria. Não queria Não, sair. mas eu precisava. A gente precisava, como se diz em casa, né? Quebrar a cara lá fora para a gente aprender a dar valor que a gente tem em casa. E foi exatamente o que aconteceu comigo. E é uma empresa que ela te dá oportunidade de crescimento, tanto quanto ser humano, quanto profissional, desde tudo, desde as faxineiras aqui dentro, não tenho o que reclamar, muito pelo contrário, eu tenho um amor muito grande. E quando o Wellington me ligou perguntando se eu queria vir conhecer novamente essa nova proposta, eu não pensei 2 vezes. Eu já estava num outro emprego, eu falei, estou indo. E eu larguei tudo e vim. E foi, assim, uma alegria imensa voltar. Voltar para casa é muito bom, é maravilhoso. A gente ouve muito que a grama do vizinho é mais verde, né? Mas na prática, o que é primordial para ter uma empresa, no geral, que de fato faça, né, com que você fique? O que vocês pensam sobre isso? Respeito ao todo, não só próximo, a desenvolvimento. Que mais? Acho que a Anne trouxe um pouquinho reconhecimento, né? Isso, se sentir valorizado, se sentir reconhecido. Eu acho que os profissionais também buscam hoje uma boa remuneração, que a gente tenha uma política de salários e de crescimento acessível, né? E a gente tem isso, a gente tem um programa de desenvolvimento individual aqui na empresa, nós fazemos avaliações trimestrais, onde nós desenhamos o perfil de cada profissional, avaliando qual vai ser o próximo passo. O próximo passo eu vou promover, eu vou dar aumento salarial, eu vou mudar de área, vou mudar esse profissional de área. Então, é uma empresa que traz constantemente oportunidade de crescimento. Eu acho que qualquer pessoa que olhe de fora uma empresa onde ele vê pessoas crescendo, ela atrai novas pessoas para voltar. Foi um dos motivos que me trouxe a querer, de fato, voltar. O quanto eu estava vendo a Daniele crescendo, eu saí com uma plataforma, hoje nós temos umas 6 ou 7, se for considerar fora de São Paulo também. Sim. Então, isso é o que movimenta. E é uma empresa que tem governança corporativa, uma empresa que atua com compliance, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é uma empresa, temos marketing, temos todas as áreas pré-definidas, e isso faz com que... Mas eu acho que o diferencial mesmo é que a gente lida direto com o dono. Sim. A gente, qualquer problema que nós temos, ou soluções, enfim, a gente consegue se direcionar diretamente para o Sr. Pio, o que é difícil em outros lugares. Outros lugares a gente não sabe nem quem é o dono, né? Você não imagina que você vai chegar até ele e vai falar bom dia, boa tarde, boa noite, ou vai falar de alguma operação, algo do tipo. É muito difícil. Até do que a gente escuta, né, no mercado, não existe isso. Aqui não. A gente tem contato direto com o Sr. Pio. Dani, você tem alguma coisa que está na sua mente aí com relação, não especificamente ao Daniele, também pode ser algum outro ponto, algum outro valor que para você é fundamental, para que você, ou que você acredite que as pessoas tenham que considerar na hora de resolver ficar numa empresa? Olha, eu vou dizer a minha experiência, tá? E é um dos xodós que eu tenho aqui pelo Daniele. O Sr. Pio, ele é um grande incentivador de sonhos. Então, se ele te encontrar e você der uma brechinha, ele vai te impulsionar, ele vai colocar ali o desejo de você realizar aquilo que
você sempre sonhou para você? Eu nunca abri isso para outra pessoa, mas eu me lembro que na minha primeira passagem aqui, eu tinha um desejo muito grande de comprar um carro, mas eu tinha medo. Eu tinha muito medo. E aí eu me lembro que numa conversa lá na plataforma mesmo, eu me lembro que conversando com o seu P, eu deixei escapar aquilo. E ele foi o maior incentivador de que eu assumisse a responsabilidade, de que eu bancasse o meu sonho, de que eu fosse atrás, de que eu corresse, que eu não ficasse sonhando só no papel. E poucos meses ali, eu consegui comprar o meu carro através do incentivo do Sr. Pio. E ele não é uma pessoa que te enxerga apenas como um funcionário. Ele vai te enxergar como funcionário, ele vai te cobrar por isso. Mas ele também investe no ser humano que nós somos. Ele sonha junto. Ele sonha junto. Ele pega na sua mão e ele fala, olha, eu vou te ensinar o caminho correto. Ele abraça o nosso sonho. Sim, ele muitas abraça vezes. o nosso sonho. Vem cá. É fantástico trabalhar com ele, porque você constantemente, você aprende. Você só não aprende se você não estiver interessado, eu não estiver aberto a aprender nada. O Daniel é uma escola, né? Se você tiver com a visão só aqui assim, não vai adiantar nada o que ele falar para você, mas a partir do momento que você entrar para fazer a diferença aqui dentro e na sua própria vida, o que ele falar, você consegue entender as dicas que ele te dá. E ele, para mim, foi primordial, assim. Eu me lembro também que, logo na pandemia, eu acabei perdendo o meu pai pro Covid. E o Daniel me acolheu de uma forma que eu nunca vi isso em outra empresa. O respeito que eles tiveram comigo, eu precisava voltar a trabalhar, mas o Sr. Pio respeitou os meus limites, ele conversou comigo, teve todo o RH que também esteve comigo, que me ajudou, eu não fiquei desamparada em momento nenhum. E eu não vi isso em outras empresas que eu trabalhei anteriormente ao Daniel e depois que eu saí daqui eu também não vi. Então, assim, a gente precisa quebrar a cara lá fora para aprender que em casa é o melhor lugar estar. Bom, toda mudança a gente sabe que exige uma adaptação, né? Isso vale para quando a gente troca de empresa, porque viver essa experiência fora, como você está dizendo, a gente começa a enxergar com outros olhos, como você diz, né? Agora, o que falta para ficar ainda melhor? Falta alguma coisa dentro do que vocês viram lá fora e voltaram? Porque, claro, a gente sempre aprende alguma coisa, sempre tem coisas positivas que a gente vê também. Sim. O que eu acredito que até a Carol e a Anne trouxeram como um ponto muito positivo, que é ter o acesso direto ao dono, o acesso direto ao presidente e fundador da empresa, é também ter esse desprendimento, né? A gente construir uma empresa onde não tenha tanta essa dependência, onde de fato o legado dele possa ser seguido e que as pessoas que ele formaram possam levar isso à frente. Então, eu vejo que esse é um ponto que a gente tem construindo dia a dia. É uma construção constante, ele tem participado muito disso, porque é o que a gente encontra fora também, né, daqui do mercado. Ele dá a solução, ele nos ensina a dar a solução, mas eu acho que o grande sonho dele é que esse legado, que cada vez mais a gente possa colocar isso ali à frente. Eu, particularmente, não consigo pensar em algo assim que possa melhorar. Para mim, E tem alguma coisa que você daqui tentou implantar lá? Falou assim, olha, gente, vocês não sabem, eu estava lá no Daniel. E eu acho que vocês estão meio... eu acho que eu tentava implantar tudo, mas eles não... Foi quando falaram, minha filha, pra que você saiu de lá então? Eu falei, eu não sei. Falei, por que eu saí? Vamos falar, mas eu tô tentando ajudar a melhorar, porque lá não é assim, né? Até a demora, lá era muito demorado para pagar as Burocracia. operações. Minha Nossa Senhora, então... E aqui não, aqui é muito rápido. E eu não podia falar com ninguém. Carol, Eu falta tinha você que querer aguardar. assumir uma plataforma. Opa! Opa, Já olha foi aqui, intimada? Agora, é outra coisa. É que eu sou muito acelerada. gravando É a isso, eu sou muito evolução, acelerada, entendeu? Então, é o que a gente fala, o que é a evolução, que é o que ele espera, que cada um crie, que cada um responda por si. É o que ele mais pede. Sim. E ele nos ensina todos os dias a ter essas respostas. Ele nos mostra todos os dias a como responder por si. Então, eu acho que a gente tem que colaborar, de fato, né? Provocar essa mudança aqui para que todas as áreas tenham muita sinergia. Nossa, a Carolina que eu era e a Carolina que eu sou Então. hoje, antes, qualquer coisa que acontecia, eu me calava e chorava. É mesmo, Ju.
Hoje, A maturidade, né? O que É, que não é verdade. maturidade? hoje não. Não, mas não é isso. Não, mas por que que você... Porque você acha que é isso, eu tenho que achar? Não, 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 não. A minha opinião é essa, é esse meu ponto. Mas, Maturidade e autoconhecimento. Se a É. gente está num ambiente de trabalho que a gente tem a liberdade de evoluir enquanto ser humano, Sim. né? De Nossa, se eu evolui autoconhecer. demais. Sim. eu entrei aqui uma menina. O que eu sou hoje profissionalmente, assim, 100% eu devo ao Daniele Banco, ao Sr. Pio, porque eu mudei muito, assim, muito, muito mesmo. Se eu cheguei até aqui hoje, eu devo a ele. Inclusive, eu falei isso para ele na festa do final de ano, porque eu consegui comprar meu apartamento. No dia que eu peguei a chave, eu cheguei nele e falei, Sr. Pio, muito obrigada. Aí Nossa, ele, cara. não, mas não é obrigada, não. Você fez, você conseguiu, né? Eu não fiz nada, foi você. Aí eu falei, não, mas eu agradeço, porque se o senhor não tivesse acreditado em mim, não tivesse me dado a oportunidade, talvez eu não tivesse conseguido. E aí eu consegui. E ele vibra, exatamente. E ele conta pra todo mundo, como É se ele verdade. estivesse falando dos filhos. Exatamente. Ela conseguiu, ela comprou, ela... Meu, é maravilhoso, é muito bom. Que bacana. É como se todos aqui torcessem, né? Uns Sim, pelos e outros. E torcemos, e não só Torcemos ele. muito. E aí o Nós, clima entre nós. organizacional entre é nós. outro, né? Exato. Tá Aqui- precisando, a gente tira do que a gente pode, tira de nós para poder dar para o outro, para poder ajudar e uma mão lavar a outra sempre. Aqui é uma Isso casa coisa que sente muita diferença. você cresce como profissional e como ser humano. Basta você querer crescer, querer evoluir. Porque oportunidade para isso a empresa dá, ferramentas para isso a empresa também dá. Se você precisar de um curso, um treinamento, a empresa está à disposição. Eu falo por mim, porque eu já fiz Verdade, né? alguns cursos, faculdade também, eles estão à disposição. Basta você enxergar como os olhos do dono. Por exemplo, ele enxerga um potencial em mim, então eu tenho que olhar para mim e ver que eu tenho o potencial de ir amanhã um pouquinho mais longe, e todos os dias ir um pouquinho mais longe. E é igual a Carol falou mesmo, aqui é uma fábrica de sonhos, onde você começa no papel, mas você coloca ele na prática, você realiza. Eu já realizei 2. Com 4 meses eu fui promovida e vou sair do aluguel, comprei meu apartamento. Então eu Você tá falando isso aqui? primeira não sabia, mão, não sabia. Eu contei. Mas Eu não contei, obrigada. parabéns. Muito obrigada. Gente, quantas Ah, eu vou revelações ter nesse isso episódio. só é idade possível também porque- da aposentadoria, né? Que também... Isso a Anne não Mas sabia. você tá aposentado Tô agora? aposentada. Mas já... Agora, E recente. vai continuar, E vai porque não tem continuar que sair, assim. entendeu? Ah, mas você continua. então. Continua. Continua, gente. Palmas pra ela. É só trabalhar direitinho continua, que vamos funciona. É isso. Não, mas é que interessante isso. Quantas histórias, né, Sim. gente? Agora, relatórios hoje mostram que salário, cargo, benefícios são importantes, né? Mas a gente Sim. vê que, de fato, não sustenta uma jornada profissional. Não. Né? O que que faz uma pessoa querer voltar ao lugar? O que ela sentiu e não só o que ela recebeu. Sim. É. E aqui, esse sentimento parece ser cultivado todos os dias, né? Em pequenas atitudes aí, em grandes relações. E pelo que entendo, isso tem um nome, né? Que é cultura. Sim. Eu quero agradecer a participação de vocês, mas não sem antes pedir para vocês deixarem um recado para quem está junto com a gente acompanhando esse bate-papo super leve, gostoso, descontraído e emocionante, cheio de novidades. Queria que vocês passassem algum recado para quem está nesse momento acompanhando sobre o que é importante pesar na hora de eleger um lugar para ficar, para crescer, para evoluir profissional e pessoalmente. Bom, eu acho que assim, o mais importante é você escolher um lugar que está de acordo com os seus valores. Porque se você entra numa empresa que é completamente contra aquilo que você acredita, não vai dar certo. Não tem salário, não tem absolutamente nada que te faça ficar. Então, os valores, eles têm que ser totalmente compatíveis. O que mais? Eu vejo que a missão também da empresa é algo que tem um impacto bastante positivo. O reconhecimento, eu acho que ele vem muito forte, porque nós temos aqui algumas gerações, né? É importante trazer isso. Eu já chegando aos quase 60 anos, isso é ruim falar, né, gente? Mas Não é ótimo falar? geração 50 mais, mas eu acho Não, importante gente, incrível, é trazer. uma inspiração. Porque isso, Verdade. inclusive, é uma inspiração e também considerando, se eu estou com 57 anos, eu estou aqui, eu retornei há 1 ano e meio,
É uma Nossa. empresa que atrai profissionais já na minha fase, que é uma fase diferente. É uma fase diferente da Carol, é uma fase diferente da Anne, é uma fase diferente de muitos que tem aqui. Então, você olha profissionais com 22, 23, 30, 40, a geração 30, 40, 50 e até 60 mais. Então, olhar para quem está de fora e escolhe vir para uma empresa que valoriza esses potenciais, eu acho que não, como dizem, não tem preço, né? É algo de fato inspirador. Tem muita oportunidade aqui na Daniele. Eu Sim. sou do comercial, o comercial tem muita oportunidade. Tem muitos talentos dentro do comercial da Daniele Banco. Não posso falar muito que eu vou promover, né? As pessoas não vão parar de falar nome, né? Senão a gente vai trazer os nomes aqui na mesa, eu não posso falar. Mas é isso que o meu olhar de volta, quando eu falei, não, eu aceito a proposta de voltar, foi o momento que a empresa estava vivendo, como a empresa estava se posicionando no mercado e a projeção dentro da empresa. Não é porque eu estou numa fase profissional que o crescimento profissional talvez não me atinja mais, eu me sinto 100%, 1000% realizada. Eu me sinto realizada porque eu sei que eu inspiro pessoas. A minha maior realização é conseguir promover pessoas, por isso que eu mencionei, falei para a Carol e falo para os meus gerentes, para a Dani, para o Antônio, olhe para o quanto vocês podem. É ouvir um depoimento de uma Anne que trabalha no back-office, né? Então a gente às vezes se encontra não tanto, né? Verdade. Por questões de trabalho, mas eu ouvi o quanto ela é inspirada, encantada com a Daniele. Isso só sela a decisão de vir, a decisão de estar aqui. Eu tenho uma coisa para falar para quem vai vir. Vem ser DB, vocês não vão se Vem. arrepender. Eu acredito que nem tudo é o dinheiro. Mas quando tem um dono de uma empresa que ele reconhece que você, além do salário, você é um ser humano e que ele investe em você, isso muda tudo. Não é só pelo dinheiro. Nem tudo é só o dinheiro, mas a forma como que você é tratado nos lugares. Então eu digo, vem ser DB. Nossa. Bom, vocês perceberam, né? A gente encerra esse bate-papo aqui com vontade de continuar aqui, até para entender se tem Sim. mais promoção vindo aí. Eu acho que tem, hein? Acho que acho que tem mais promoção. Eu não chamei também para Vencer DB. É uma referência hoje e acredite no seu potencial, porque aqui nós já acreditamos. Verdade. Isso. Bom, muito obrigada a você por nos acompanhar em mais um episódio dessa série especial. No próximo episódio, a gente vai ouvir as vozes de uma nova geração que está reinventando o jeito de enxergar o trabalho. São profissionais que não querem apenas um crachá, eles querem sentido, querem impacto, espaço para viver e crescer com liberdade. A gente se vê, então, no 4º episódio da série. Até lá!